Bom, gente, meu nome é Rafael, sou médico emergencista. Conforme na última aula a gente falou de ecocardiograma básico para o emergencista, intensivista, para aquele que quer praticar ultrassom à beira do leito, hoje a gente vai falar um pouco de função cardíaca do ecocardiograma. A gente tem que lembrar que o nosso aparelho, né, ele vai ter alguns botões que estão sempre presentes, independentemente do modelo, tá, ou da marca. O que vai mudar muito é o layout, a disposição desses botões. Mas o foco, o TGC, o Doppler, modo 2D, profundidade, ganho, isso vai estar sempre presente. A gente tem que encontrar esses botões básicos para poder fazer o exame adequado. A gente vai escolher o transdutor setorial cardíaco, que é o transdutor que ele é capaz de visualizar o coração muito bem, não só pelo footprint dele, ou seja, pela saída das ondas ultrassonográficas, né, mas pelo tamanho dele, pelo formato. Isso possibilita ficar entre o espaço intercostal de maneira bem adequada. Esse probe também, né, essa sonda, ela consegue visualizar outras estruturas. Dá para fazer o ultrassom pulmonar, dá para fazer o vaso, por exemplo, a aorta, veia cava. Tá? É uma possibilidade também com esse mesmo transdutor. Nosso roteiro de interpretação de ultrassom, ele é basicamente sempre igual, tá? Então a gente vai começar com o modo utilizado, a gente vai ver qual que é o probe utilizado, a gente vai ver se a profundidade está adequada, a gente vai ver se o ganho está adequado, se o preset está adequado, quais são as estruturas que a gente está vendo nas imagens no momento e qual que é o laudo do nosso exame, né, da nossa imagem. A gente vai começar o exame escolhendo o preset cardíaco, sempre que possível, na grande maioria dos aparelhos tem o preset cardíaco. A gente vai lembrar que o ganho, em termos populares, é o brilho do exame. A gente vai escolher, né, o probe, o transdutor sensorial ou cardíaco, ou phases, né, dependendo do nome que você usa, onde você está. A gente vai lembrar que no ultrassom à beira-leito, para o emergencista, né, a gente usa o marcador para a esquerda. O cardiologista, o ecocardiografista, vai usar para a direita. Não tem certo nem errado, é apenas uma convenção. E as imagens vão ser geradas, vão ser as mesmas. Então vai mudar tanto a orientação na tela, como vai mudar a orientação no probe. Tá? Por que a gente avalia a função? Né? A gente tem que se perguntar por que a gente faz as coisas em medicina, por que a gente usa o ultrassom. Sempre que a gente vai usar o ultrassom à beira do leito, a gente tem que pensar qual é a resposta que a gente está buscando. A gente quer uma resposta, no geral, binária. Tem ou não tem alguma coisa? Tem líquido ou não tem líquido? Tem pneumotórax ou não tem pneumotórax? Tem tamponamento ou não tem tamponamento? A função é a mesma coisa. A gente quer saber se a função que o paciente tem é responsável ou não pelo estado hemodinâmico dele. Ou seja, se o paciente tem, por exemplo, uma função muito grave, muito possivelmente, né, muito reduzida a função, muito possivelmente essa função está atrapalhando o estado hemodinâmico dele. Agora, o paciente não tem uma função normal, possivelmente a função cardíaca não está interferindo no estado hemodinâmico dele. Então a gente está preocupado aqui saber se a função é muito reduzida ou normal, ou seja, gravemente reduzida ou normal. A gente não está preocupado aqui em delimitar se a função é 38%, se a função é 41%. O nosso papel não é esse. O nosso papel é esse paciente aqui que está ruim, está chocado, ele não está bem, por alguma razão eu faço o ultrassom dele e eu vejo uma função muito reduzida, isso aqui contribui para o estado hemodinâmico dele? Sim, contribui. Agora, o paciente está ruim, está chocado, não está legal, está com dor no peito, ou enfim, ele está com edema agudo, faça o ultrassom, tem uma função normal, o estado hemodinâmico dele não está relacionado diretamente à função. É claro que o estado hemodinâmico pode estar relacionado a outras alterações cardíacas, como insuficiência mitral, tamponamento, disfunção de VD, tudo isso pode estar relacionado, tá, ao estado hemodinâmico do paciente, mas não tem a ver com a função sistólica do VE, que a gente vai discutir hoje. O ecocardiograma é importante a gente definir alguns termos, tá? Quando a gente está fazendo ultrassom à beira do leito, a gente fala que o ecocardiograma é o cardiograma focado, que esse é o cardiograma do Point of Care Ultrasound, do POCUS, do ultrassom à beira do leito. Esse focado ele é dividido em básico e avançado. O ecocardiograma completo, ou comprehensive em inglês, é o ecocardiograma do ecocardiografista, do especialista em ecocardiograma. Então é um médico cardiologista que passou por residência em ecocardiografia, que ele é especializado nisso. E aí o exame dele vai se diferenciar em emergencial e não emergencial. O emergencial é aquele caso que a gente chama, por exemplo, um ecocardiografista na beira do leito, na emergência, na terapia intensiva. Esse é o ecocardiograma emergencial. Ele é muito mais completo que o ecocardiograma focado do intensivista ou do emergencista. Ele vai usar várias técnicas avançadas para poder responder algumas perguntas.
o que é diferente do ecocardiograma do ecocardiografista, que é não emergencial, que é o que a gente conhece o ecocardiograma ambulatorial, feito no laboratório de ecocardiografia. Esse exame é diferente do emergencial. Quem faz o completo e o focado são pessoas diferentes. É claro que o ecocardiografista consegue fazer um exame focado, mas um emergencista intensivista não vai fazer um ecocardiograma completo. Não é a função do emergencista nem do intensivista. Não é a função nossa dar tantos detalhes. A gente quer responder perguntas que alterem ou não o manejo do nosso paciente. Então, a gente não está preocupado em diferenciar pequenos detalhes. A gente não quer diferenciar uma disfunção leve ou está normal, é uma disfunção moderada ou grave. O que a gente quer diferenciar é uma disfunção grave do normal. O nosso papel hoje é esse. É claro que às vezes uma disfunção moderada a gente consegue perceber? Consegue perceber. Mas hoje, na aula de hoje, nosso papel não é esse. Nosso papel é reconhecer uma disfunção gravemente reduzida ou uma função normal, tá? Qualquer dúvida que eu tenho no ecocardiograma, que eu fiz a beira-leito, eu tenho, por obrigação, solicitar um ecocardiograma focal do cardiologista, do ecocardiografista, para tirar minha dúvida e para discutir com ele. E não só para isso, que eu aprendo também. Quando eu vejo aquele laudo, eu vou aprender, a função era tanta, então, errei na função, acertei na função, né? Acho que tinha alguma coisa ali na mitral, e realmente tem. Então, a gente também aprende com nossos colegas cardiologistas nesse sentido. Função cardíaca. Então, a gente vai olhar 4 aspectos, né, para a gente determinar a função cardíaca no geral. Então, a gente vai olhar o espessamento muscular, a excursão do músculo, o tamanho das câmaras e o movimento da mitral. É isso que a gente vai olhar no nosso exame, tá? O movimento muscular a gente define, né, na literatura varia um pouco, mas no geral essa é mais aceita pelo guideline da Sociedade de Ecocardiografia, que o movimento muscular normocinético é um movimento com mais de 40% de diferença, tá, entre a sístole e a diástole. Um hipocinético é menos de 30%, um acinético menos de 10%, e um discinético é que move para fora durante a sístole. Esses são os movimentos musculares presentes no coração. Tá? Quais que são os métodos de avaliação que a gente vai usar para avaliar a função? A gente vai usar o olhômetro, tá? O eyeballing, que é um método de verificação somente qualitativa. Eu não vou usar nenhuma quantificação numérica, eu vou olhar a qualidade da contração muscular, da excursão, do movimento da mitral, do tamanho camaral, e vou determinar. A gente tem alguns métodos, né, de quantificar também através de cálculos, que são o EPSS, o MAPS e o FRAC. O foco hoje não é que vocês saibam, de fato, calcular EPSS, o MAPS ou o FRAC. A intenção da aula de hoje é que esses métodos, a gente entenda que eles são quantificáveis, mas a gente utilize eles de maneira no olhômetro. A gente, durante a aula, vai mostrar isso para vocês, como é que isso funciona. Esses aqui são os métodos de avaliação de função do ecocardiograma básico, tá? do emergencista, do FOCUS, né? Ou do POCUS. O ecocardiografista vai usar outros métodos, Simpson, Ty-Coates, vai usar, enfim, Doppler espectral, vai usar vários outros métodos de avaliação muito mais complexos do que a gente usa. Para responder perguntas de emergência, esses métodos são suficientes, tá? O que é o EPSS? O EPSS é o E-Point Septal Separation. É um método que tem uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 50%. A gente usa na janela parasternal longa. A gente vai colocar inicialmente no modo B, depois vai para o modo M. Vai colocar a linha do modo M na ponta da válvula mitral e vai medir a distância do ponto E para o septo ventricular. O valor dele difere um pouco na literatura, mas de maneira geral, se eu tenho uma distância entre o septo e o meu ápice da onda E, essa diferença maior que 1 centímetro garante uma função reduzida. No entanto, né, o valor entre 1 e 0,7 é polêmico. Aí a gente acaba usando o valor menores que 0,7, são uma função normal. Tá? Então, maior que 1 centímetro é uma função reduzida, menor que 0,7 é uma função normal. O que esse método quer dizer para a gente? Né? A gente vai ver basicamente o movimento da mitral e se a mitral bate ou não no septo. Quanto mais próxima a mitral, folheto anterior mitral, bater no septo, melhor a função. Quanto menos ele bater no septo, mais longe ele estiver do septo, pior é a função. Tá? É basicamente isso que ele quer dizer. A gente consegue ver isso no olhômetro, mas a gente pode quantificar isso através do EPSS, que a gente vai mostrar como. Só que o EPSS tem alguns problemas. Por exemplo, insuficiência aórtica. Se eu tiver uma insuficiência aórtica muito importante, o jato de regurgitação da aórtica não vai deixar que a válvula mitral abra completamente. Então eu vou ter uma função que eu vou falar que é reduzida, mas na verdade ela pode ser normal. Uma insuficiência mitral, uma estenose mitral, também pode me causar isso. Se eu tenho a normalidade da válvula mitral, vai me falsear o resultado.
Então o EPSS, apesar de ser muito sensível, ele é pouco específico, o que pode prejudicar a gente em algumas situações. Então aqui é o EPSS, então eu tenho uma janela aqui parasternal longa, eu vejo ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo, saída da aorta, a aorta aqui, e coloquei a linha do modo M bem no meio na válvula mitral, que é essa estrutura que está aqui, está saindo aqui. E aí ele vai me gerar essa imagem. Aqui eu tenho a parede do VD, tá? Essa linha aqui. Aqui eu tenho a câmara do ventrículo direito, essa região anecoica aqui. Aqui no meio eu tenho o septo ventricular. Aqui eu tenho o movimento da mitral. Entre o movimento da mitral e o septo eu tenho o tamanho da câmara do ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho a parede livre do ventrículo esquerdo. O que a gente vê aqui? A gente vê que a mitral, na verdade, ele faz dois movimentos, né? Então, sobe, desce, sobe de novo. Esse duplo movimento da mitral é o que a gente chama de linha de ponto E, né? E ponto A. O ponto E aqui é o movimento, né, da mitral normal pelo fluxo de saída de jato de sangue na diástole do átrio para o ventrículo. Já o ponto A é a contração atrial, que vai gerar um segundo movimento, né, um segundo movimento atrial da válvula para empurrar esse sangue para o ventrículo. Então eu tenho esses dois movimentos, né, essas duas subidas aqui, que é o ponto E e o ponto A. O ponto E é a saída do sangue na diástole normal e o ponto A é a contração atrial. Eu vou medir a distância do ápice do ponto E até o septo. Se essa distância for maior que 10 milímetros ou 1 centímetro, esse paciente teria uma função reduzida. Tá? Então, assim, a gente tem que saber que isso existe, saber que é importante, né? E dá para quantificar, mas a gente está reduzindo a função cardíaca, que é uma coisa muito complexa, né? Numa estrutura em 3D, que é o coração, a uma medida em 2D, que verifica somente a válvula mitral. Então a gente não vê nesse momento nenhuma contração ventricular, a gente não vê, por exemplo, tamanho camaral, não entra nessa quantificação, só entra o movimento da mitral. Então a gente olha o movimento da mitral, a gente pode calcular essa distância do EPSS e usar isso como talvez uma base para a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Mas existem vários problemas nessa medida, tá? Bom, o MAPSE. O MAPSE é o TAPSE com a válvula mitral, né? O TAPSE, né, é o movimento que a gente vê para quantificar a função do ventrículo direito. É mais conhecido do que o MAPSE, né, no meio do ecocardiograma beira-leito, para os emergencistas e intensivistas. Mas a gente pode fazer a mesma coisa com o MAPSE. O que é isso? Eu vou querer ver, né, tanto no TAPSE como no MAPSE, eu vou ver a elevação na sístole do anel da válvula mitral ou tricúspide. Essa elevação do anel eu consigo, através da distância entre na diástole e na sístole, essa elevação, essa altura que ele eleva, consigo correlacionar com a função. De novo, eu estou vendo só a estrutura da válvula, né? E claro, tem a ver com a contração, a capacidade de contrair. Ele tem vários problemas, mas ele me ajuda em alguns casos. Então eu começo no exame da apical 4 câmaras, eu vou começar no modo B, depois eu vou no modo M. Lembrando, né, que alguns aparelhos do modo B não se chama de modo B, se chama de modo 2D, tá? É a mesma coisa, só muda o nome. Eu vou colocar do modo 2D ou modo B para o modo M. Vou colocar a linha do modo M no anel lateral da mitral. Muito parecido com o TAPSE, só vou inverter o lado. Eu vou medir a diferença na altura entre sístole e a diástole. Valores normais em homens são maior que 11 milímetros e mulheres maior que 13. Então, ou seja, se eu tenho uma elevação maior que 1 centímetro, 1,1 centímetro, essa função se correlaciona com a normalidade do paciente, estaria normal, tá? Então aqui a gente vai ver uma imagem, tá? Então aqui eu tenho a janela apical 4 câmaras, eu tenho aqui ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Aqui eu tenho várias linhas, né? Esses pontinhos é a pontinha do modo M, eu vou colocar ele bem no anel da mitral aqui, e eu vou ver essa elevação, tá? Esse movimento aqui que acontece é o movimento da mitral, tá? Do anel da mitral. O que é importante, né, tanto no TAPSE como no MAPSE, é eu escolher a linha adequada. Eu não posso escolher essa altura aqui e medir aqui embaixo. Essa diferença aqui está errada. Isso aqui é um artefato, né, que isso aqui gerou. Eu tenho que escolher a mesma linha aqui, eu tenho que selecionar a mesma linha que eu vou selecionar aqui. Então eu não posso começar aqui e escolher aqui. Eu tenho que, se for selecionar, vou selecionar essa linha aqui, vou seguir ela para aqui. Vou medir essa altura daqui para cá. Essa altura daqui para cá seria meu MAPSE. A gente vai ter outras imagens discutindo isso lá na frente. Encurtamento fracional, né? Ou fractional shortening em inglês, se vão achar mais fácil.
A gente pode usar a janela para external longa ou para external curta. A gente pode usar o modo 2D, né, o modo B, com congelamento da imagem, ou a gente pode usar o modo M, tá, excluindo o músculo papilar na janela para external curta. De novo, eu não quero que vocês se preocupem com valores aqui, não quero que se preocupem em decorar os valores e tudo, mas eu quero que vocês entendam o racional do que eu estou analisando. Nesse exame aqui, eu vou analisar a contração do músculo, o tamanho cameral. Esse tamanho cameral, né, a diferença desse tamanho é que vai me dizer se a função estaria normal ou com uma redução. Tá? Então, por exemplo, valores acima de 25, a partir desse cálculo aqui, são normais, valores menores que 20 é uma redução grave. Como é que eu faço o cálculo, né? O cálculo vai ser o tamanho do ventrículo na diástole menos o tamanho do ventrículo na sístole sobre o volume, né, sobre o tamanho na diástole. Então aqui eu estou na janela paraesternal longa, aqui eu tenho a linha do modo M, tá? Eu estou depois da mitral, então vou pegar o tamanho muscular e depois vai me gerar no modo M essa imagem aqui. Essa imagem aqui que está gerando, né, a gente pode perceber que eu vou ter um tamanho na diástole e um tamanho na sístole. Eu vou pegar esse tamanho, vou diminuir desse e vou dividir por esse aqui. Essa divisão maior que 25 é normal, menor que 20 é alterado. Tá? Então aqui é mais um esquemático, né? Eu vou ter um septo interventricular, parede livre posterior do ventrículo esquerdo, aqui o tamanho na diástole, o tamanho na sístole, vou diminuir esse aqui, o tamanho da diástole menos o da sístole sobre o da diástole e vou achar essa razão aí. Essa razão maior que 25 normal, menor que 20 alterado. Então aqui eu tenho uma imagem que ele pega até um pouco da válvula mitral, né? A gente vê aqui a formação da válvula mitral. A gente poderia até calcular o EPSS, que seria normal, né? Porque a válvula mitral bate aqui no septo. Então aqui eu tenho parede livre do ventrículo direito, aqui eu tenho, né, a câmara do ventrículo direito, aqui eu tenho o septo interventricular, aqui eu tenho a câmara do ventrículo esquerdo, parede posterior do ventrículo esquerdo. E aqui eu vejo o movimento da válvula mitral, tá? Subindo e descendo, né? A gente não repara aqui uma onda A, a gente só vê a onda E. Essa subida batendo aqui é o movimento, né? Seria a onda E, e aí eu vou calcular essa distância para cá, seria o meu cálculo normal, minha função normal. Para eu calcular aqui, né, o frac, a área de encurtamento fracional, eu vou pegar na diástole daqui até aqui em cima e vou pegar daqui até aqui, né? Eu poderia pegar um pouquinho mais para cima aqui. Essa diferença aqui seria, né, sobre isso aqui seria a área de redução fracional, tá? Aqui eu tenho já uma janela paraesternal curta. Lembrando que na paraesternal curta eu não posso pegar os músculos papilares, então eu tenho que pegar no meio, entre os músculos papilares. Ele mediu aqui um pouco errado, né? Ele podia ter feito uma outra aferição aqui. Ele podia ter ferido daqui para cá e daqui para cá. Tá meio ruim, né? Possivelmente essa função deve ser quase normal, porque a parede quase se colaba aqui, né? Acho que é muito próximo. Mas a aferição ideal talvez fosse daqui para cá e daqui para cá, tá bom? Então a gente vai ver o que é uma imagem normal e o que é uma função reduzida. Essa é uma imagem de uma função normal, então a gente repara que a válvula mitral ela bate lá no septo. A gente vê que existe um bom, né, movimento do anel mitral na subida, ele sobe razoavelmente bem no olhômetro. A gente vê que existe um encurtamento muscular, né, o músculo espécie encurta, e a gente vê que há uma redução do tamanho da câmara aqui adequada. Já nessa imagem aqui, a gente vê o movimento da mitral muito prejudicado, a mitral quase não abre. A gente vê, né, que a mitral também quase não sobe pelo MAP, se a gente fosse calcular, né, no olhômetro. A gente repara que até existe, né, um aumento da espessura muscular em paredes mais aqui perto da base do cardíaca, né? Mas no ápice a gente não vê movimento nenhum, tá? Então tem um tamanho cameral que não se altera aqui, uma função muito possivelmente gravemente reduzida nessa imagem, tá? Vamos passar para alguns casos agora então. A gente vai rever alguns conceitos nesses casos. Opa. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma janela apical 2 câmaras, aqui eu tenho uma janela apical 4 câmaras. Vamos analisar essa apical 4 câmaras. Então eu tenho ventrículo esquerdo, ventrículo direito, eu tenho átrio direito e ventrículo esquerdo. Vamos lá. Válvula mitral, contrai muito pouco. Movimento aqui da mitral, ele até sobe um pouquinho, tá? Ele até sobe um pouquinho esse anel mitral. Movimento, né, espessura da parede muscular. Parede muito aqui, por exemplo, no septo e um pouquinho aqui, existe uma espessura e encurtamento muscular. Existe uma excursão muscular, ou seja, um movimento para cima nessa janela? Não, não existe.
Então, eu não tenho excursão, eu não tenho espessamento, a válvula mitral quase não abre, ela tem pouca elevação e o tamanho camaral não muda basicamente, está igual entre sístole e diástole, é uma função gravemente reduzida. Então, sempre eu vou analisar esses 4 aspectos: válvula mitral, espessamento, excursão e tamanho camaral. Sempre usar esses 4 aspectos no olhômetro, que a gente consegue quantificar através do EPSS, do MAPS, do FRAC. Então aqui eu tenho já uma janela paraesternal longa, eu vejo ventrículo direito, septo, ventrículo esquerdo, saída da aorta e átrio esquerdo. Nessa janela aqui, vamos lá ver por partes, né? Válvula mitral, consigo ver bem? Não está muito boa de ver, né? Mas possivelmente ela deve estar batendo aqui no septo cardíaco. Eu vejo o movimento da mitral nesse ângulo, também não está muito bom, né, de ver. Eu vejo uma excursão, parece que existe uma excursão. A imagem não está das melhores, mas parece uma excursão. Mas o mais importante aqui é o tamanho camaral. O tamanho camaral aqui, ele zera, né? Enfim, eu tenho choque de ventrículo, né? Muitas vezes, dependendo da situação, a gente pode chamar isso aqui de kissing walls, que seria um dos definidores, né, uma das condições de definição de estado hiperdinâmico do paciente. Então, por exemplo, tem paciente com diarreia, paciente séptico, isso aqui pode estar acontecendo com esse paciente. Isso não significa que está tudo bem, tá? Essa função aqui pode estar, né, eu tenho disfunção cardíaca, né, e IC de alto débito, tá? Então, assim, isso aqui não necessariamente vai explicar o estado, a hipotensão do paciente, nada disso, né? Mas isso aqui também não é um sinal de que está tudo bem, tá? Vamos lá, aqui é uma imagem então, de janela apical 4 câmaras, e aí aqui eu coloco para vocês 4 linhas. Quais dessas linhas aqui que a gente vai colocar para medir, por exemplo, o MAPS, né? A gente vai colocar a linha verde? Não, a linha verde é a via de saída, a gente colocaria o VTI, né, que é o Velocity Time Integral, que é um quantificador de débito cardíaco. O da amarela seria para calcular, por exemplo, o fluxo transvalvar, né, no caso de um tamponamento, por exemplo. O da vermelha, ele está bem em cima do anel. Então, aqui está adequado para medir o MAPS. O azul, ele está pegando um pouquinho parede demais, tá? O ideal seria o vermelho aqui nessa situação para ver o MAPS, tá? Para ver a elevação do anel da mitral. Então aqui eu tenho, né, um coração, né, uma janela paraesternal curta. E aí a gente vai analisar a função como, né? A gente vai ver se existe um movimento, um espessamento e encurtamento muscular adequado, tá? A gente vai ver se existe um movimento de abertura da mitral adequado. A gente vai ver se o tamanho camaral altera ou não. Nessa janela aqui, a gente vê que tem um movimento, uma contração ventricular. A gente vê que a válvula mitral não abre muito bem nessa situação. A gente vê que o septo aqui, ele não contrai. O que a gente vê um pouco de contração de espessamento é nessa parede posterior aqui. A gente não vê quase nada aqui, nem no septo. A gente vê que o tamanho camaral não se altera muito bem. Então, assim, possivelmente essa é uma função reduzida, tá? Porque o tamanho camaral não muda, a válvula mitral não abre, e eu não tenho septo e aqui um espessamento muito bom. Só tenho um espessamento um pouquinho bem aqui embaixo, tá? Mas mesmo assim meio ruim. Então aqui eu tenho uma janela paraesternal longa, um ventrículo direito aqui, possivelmente aumentado de tamanho. Eu tenho septo, saída da aorta, né? Eu tenho átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e a aorta aqui embaixo. A gente pode reparar algumas coisas nessas imagens. Então parece ter um ventrículo direito aumentado. Eu tenho aqui, né, uma válvula aórtica bem hiperecogênica, possivelmente ela não está abrindo muito bem. Eu tenho aqui uma válvula mitral que não abre, tá? Ela basicamente não abre muito pouco, né? Não sei qual é a patologia, se é uma estenose mitral, não sei o que está acontecendo, mas a válvula mitral não abre. E aí, assim, o tamanho camaral quase não muda, tem pouco de alteração de tamanho camaral. Eu tenho pouco movimento de excursão nesse eixo aqui, tá? E um movimento de septo, eu até vejo um espessamento de septo aqui, né? Às vezes fica um pouco difícil de saber se é o movimento do septo ou se é, por exemplo, só a contração cardíaca, né? Subindo e descendo o coração. Tem que analisar com mais calma isso aqui. Mas isso aqui com certeza é uma função reduzida, tá, gente? Aqui, então, a gente tem uma janela paraesternal curta, tá? Nessa janela paraesternal curta, a gente tem 3 linhas. Então, a gente tem uma linha verde, vermelha e amarela. Qual linha a gente colocaria, né, do modo M para calcular o FRAC, né, a área de encurtamento fracional? Seria a linha vermelha. Por que linha vermelha? Porque a linha vermelha ela não pega os músculos papilares. Se eu coloco o modo M no músculo papilar, vai aparecer que o tamanho da minha câmera é menor. E aí a diferença pode causar diferença no percentual entre sístole e diástole. Então eu tenho que pegar a parede livre, sem nenhum músculo papilar, que seria a linha vermelha aqui, tá? Aqui, a gente tem uma janela paraesternal longa, a gente tem 4 linhas aqui, tá? Quais linhas aqui a gente pegaria para o quê?
Então, na linha verde aqui, se a gente vê que a gente pega um pouco da válvula mitral. Então, se eu quisesse ver o EPSS, eu pegaria a linha verde. Na linha azul e a linha amarela, eu pego um pouco de corda tendínea, né, e músculo papilar aqui na linha azul, o que pode me prejudicar para calcular o FRAC. Então, talvez o mais indicado aqui seja uma linha vermelha, tá? Entre a linha azul e a vermelha estaria mais indicado, ok? Aqui a gente tem uma janela paraesternal longa, depois paraesternal curta. A gente vê aqui um coração, principalmente com tamanhos cavitários aumentados, tá? O tamanho esquerdo aumentado. A gente vê que ele tem até um espessamento muscular, né? Tem um espessamento muscular. Existe uma diferença de tamanho de câmara e existe uma alteração muito grosseira na válvula mitral, tá? Isso aqui é uma vegetação, isso aqui, por exemplo, enfim, é um trombo, né? Valvar, enfim, possivelmente isso aqui deve ser um espessamento valvar de causa a esclarecer. Esse aqui é o exame que a gente tem que chamar o cardiologista. A gente tem que pedir um ecocardiograma formal para esse caso. A gente não pode achar que a gente é capaz de diagnosticar, de entender o que está acontecendo aqui nessa válvula mitral. A gente tem que pedir ajuda nessa situação, tá? Então aqui a gente tem uma janela paraesternal longa, ela está invertida, né, a janela, então ventrículo direito, aorta, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aí vamos analisar nas 4 etapas. Válvula mitral abre bem? Não, quase não abre, né? Ela quase não bate no septo, então tem um problema. Tamanho da câmara entre sístole e diástole, muda muito? Não, não muda quase nada. Eu vejo excursão, movimento nesse eixo aqui, nessa janela? Não, não vejo. Eu vejo espessamento muscular? Muito pouco, tá? Muito pouco espessamento muscular. Tem uma função reduzida. Vamos lá, nessa janela aqui. Então, uma janela paraesternal longa. Eu tenho uma válvula mitral, parede ventrículo aqui, septo, ventrículo esquerdo, válvula mitral, ventrículo direito, aorta. Vamos lá. Vamos analisar a válvula mitral. A válvula mitral, ela bate no septo? Não, ela não bate no septo. Espessamento muscular eu tenho? Parece que sim, né? O músculo parece que espessa bem. Tanto o septo como o parede livre do véio espessa bem. O tamanho, ele reduz bem? Ele reduz bem. A gente vê que tem uma redução significativa do tamanho ventricular. Esse aqui é um caso de que a válvula mitral pode atrapalhar a gente. A gente não está vendo aqui o ápice desse coração, tá? Então o ideal seria ver o ápice para a gente ver. Às vezes tem, por exemplo, uma hipocinesia e uma cinesia de ápice que vai reduzir totalmente essa função. Mas é muito possível que nesse caso aqui a válvula mitral engane a gente. A gente olha a válvula mitral e fala, minha função é reduzida. Só que não é bem assim. Eu posso ter uma válvula que não abre bem, mas a função não ser totalmente, a função não ser reduzida. A gente tem que lembrar que o EPSS tem uma sensibilidade muito boa, mas uma especificidade baixa. Então, assim, a válvula mitral engana a gente às vezes. Então, por isso que tem que olhar pelo menos esses 4 aspectos. Então, válvula mitral, espessamento muscular, tamanho da câmara e movimento de excursão. Tá? São esses 4 aspectos que a gente tem que olhar. A válvula mitral é um deles. Realmente é o mais fácil, mas não é o melhor. Então, aqui a gente tem uma janela que está esquisita, né? Enfim, ele joga com várias janelas aqui. Então, ele começa com uma janela paraesternal longa, ele joga para uma janela, aí ele vai jogar para uma janela apical 4 câmaras, tá? Então, beleza. E aí, assim, a gente vai analisar aqueles 4 etapas. Válvula mitral abre bem? A válvula mitral tá aqui, ó. Não abre bem. Eu tenho um tamanho da diferença, eu tenho a diferença do tamanho da câmara significativa entre sístole e diástole? Muito pouco, né? Muito pouco. Quase não muda. Eu tenho espessamento muscular? Quase nada também, muito pouco. A gente repara que quando a função é muito grave, o coração não mexe. Tá? A gente vê uma contração muito débil. Tá? Então, assim, isso aqui possivelmente é uma função gravemente reduzida, uma falência biventricular nesse caso, né? Tá? Então, aqui é uma imagem bem legal, tá? Uma imagem bem interessante. A gente tem uma janela paraesternal longa. Então, aqui ventrículo direito, a aorta, aqui a gente vê a válvula aórtica. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a gente vê o que aqui, ó? Um baita de um septo, né? Um septo gigantesco. Isso aqui é uma cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, tá? No paciente que estava com dor no peito, se eu não me engano, do Pocus Atlas. E a gente vê que, assim, se a gente for analisar a função, vamos olhar a válvula mitral. A válvula mitral bate no septo? Bate. Tem o espessamento muscular? Tenho. Tem excursão? Tem movimento? Tenho. Tamanho camaral muda? Muda, né?
Função normal, ok. Mas esse paciente, esse caso, não é um caso tranquilo. O paciente pode estar à beira de um colapso. Por quê? Esse septo aqui, junto com a válvula mitral, podem estar fazendo uma obstrução funcional da via de saída, anatômica, na verdade, da via de saída. Por quê? Eu vou ter a válvula mitral batendo no meu septo, essa válvula mitral vai bater no septo e não vai deixar que o sangue flua de maneira adequada. Então, quanto mais taquicárdico esse paciente, mais a válvula mitral vai ficar mais tempo no septo, menos tempo de diástole, né, para encher e para conseguir abrir um pouco de espaço. E aí, com aumento da taquicardia, essa sístole não vai conseguir ejetar todo o sangue necessário, né, e esse paciente vai ter uma PCR, tá, e vai morrer, né, enfim, ou vai precisar de atendimento adequado. Mas a gente tem que entender que isso aqui pode acontecer uma obstrução da via de saída e a função está normal. Ou seja, de novo, avaliar se a função está reduzida ou normal é uma etapa que vai te dizer para um tipo de estado hemodinâmico do paciente. Mas esse paciente aqui é um paciente grave, tá? Se esse paciente pegar para vocês, chegar a fazer um eco, o paciente tem um septo aumentado e está numa situação assim, vocês precisam chamar ajuda. Esse paciente aqui é um paciente muito grave. Então aqui a gente tem uma janela parasternal longa, uma janela que está bem ruim de ver, né? A gente quase não consegue ver as estruturas. Aqui a gente tem uma janela apical 4 câmaras, tá? E a gente vê na janela apical 4 câmaras que não tem um movimento adequado, né? Então ele vai passar de novo. A gente tenta reparar aqui que não dá para ver muito bem as estruturas, tá? Mas a gente vai reparar na janela apical 4 câmaras que a gente não vê de maneira adequada uma contração do ventrículo esquerdo. A gente vê que ele está meio paradão, a gente até vê uma contração um pouco maior nas bases. A válvula mitral, ela mexe um pouco, mas o resto não contrai muito bem. Aqui então a gente tem uma janela parasternal longa, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aorta e átrio esquerdo. Então vamos lá, a gente vê a válvula mitral. A válvula mitral bate bem no septo? Bate bem no septo. Eu tenho um espessamento muscular adequado? Tenho. Então olha só como é que esse músculo aqui ele espessa e volta, espessa e volta. Aqui também, espessa e volta, espessa e volta. Então tá bom. Eu tenho movimento de excursão, ele contrai, ele puxa-se dessa puxada para cá? Tem esse movimento. O tamanho camaral reduz? Reduz. Função normal. Tá? Vamos lá. 4 etapas. Válvula mitral. Abre bem? Não. Eu tenho movimento de espessamento? Aqui eu até vejo um espessamentozinho bem de leve. Mas septo, ó, paradinho, retinho. Tamanho da câmara? Muda? Não muda nada. Tá? Tem excursão, aquele movimento de subida? Nada, não tem nada de movimento. Uma função gravemente reduzida, tá bom? Essa imagem aqui é uma imagem legal. É o seguinte, a gente vê que não tem uma cooptação, essa aqui é septo, parede de vidro VE, aorta aqui, válvula mitral, né, átrio esquerdo e válvula mitral. A gente vê que não tem uma cooptação correta aqui, adequada da válvula mitral. Esse paciente tem uma alteração em válvula mitral, tá? Então assim, esse paciente não vai dar para calcular, vai dar para avaliar só a válvula mitral pelo EPSS, porque às vezes essa não cooptação aqui pode ser, por exemplo, uma insuficiência da mitral que vai me gerar esse movimento abobado da válvula mitral e eu vou achar que está normal, porque está batendo lá no septo e vou falar que essa função está normal, quando na verdade pode não ser normal. Então esse é o tipo de exame que eu vou precisar de um ecocardiograma formal, vou precisar do cardiologista para me ajudar nessa situação, para quantificar, isso aqui é uma válvula mitral que está com disfunção, não está, tem uma ruptura de corda tendínea, o que está acontecendo aqui nesse caso? Entendeu? Então, de novo, a gente tende a acreditar muito na válvula mitral, mas não depositem sua confiança, sua avaliação clínica, sua avaliação ecocardiográfica somente na válvula mitral, ok? Então aqui eu tenho uma janela substifoide. A gente vê que essa é a primeira imagem substifoide para discutir função. É uma janela que não tem muito esse papel, é uma janela difícil de ver às vezes, ver o ventrículo esquerdo, a gente consegue ver mais presença de líquido, né, para derrame, mas ela dá para ser usada às vezes. Então a gente pode ver o espessamento muscular, a gente pode ver até o movimento da mitral às vezes, tá? Dá para usar, mas não é a janela ideal. Tá, aqui a gente tem uma janela parasternal longa, ventrículo direito, septo, ventrículo esquerdo, né, átrio esquerdo e aorta. Essa imagem aqui é legal, que é o seguinte, por alguma razão a quantificação da parede cardíaca está muito escura, tá vendo? Eu não consigo ver o músculo adequadamente, mas eu consigo reparar que o septo, ele espessa bem, a parede VE espessa bem, o tamanho camaral reduz bem. Muito possivelmente essa válvula mitral aqui, ela bate no septo, tá? Só que a imagem não está muito boa. Mas de novo, se eu ver que o tamanho camaral muda bem, tem espessamento e tem excursão, ó, aqui o movimento da excursão, ó, sobe e desce aqui, se eu tenho esses 3 movimentos, muito possivelmente essa função é normal.
tá? Eu não posso deixar a válvula mitral me enganar. Aqui, então, eu tenho uma janela paraexternal curta. Se eu fosse medir o frac, eu colocaria uma linha, modo M, bem aqui no meio, entre os músculos papilares, que são essas duas estruturas aqui, tá? Então, eu colocaria bem aqui no meio. E aí, a gente vê, né, que eu tenho uma excursão, um movimento, desculpa, do septal, né, adequado. Eu tenho um movimento da parede posterior adequado também. Né, o músculo ele engrossa, encurta, engrossa, encurta. E o tamanho cameral muda bem. Então, isso aqui é uma função normal. Aqui eu tenho uma janela paraexternal longa, um ventrículo direito, um ventrículo esquerdo, aqui a aorta e aqui o átrio. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês e é relativamente bem importante, que é o seguinte, eu não consigo avaliar a função só por uma imagem, tá? Eu tenho que usar pelo menos duas imagens. No ecocardiograma, eu sempre vou usar duas imagens para alguma coisa. Então, tamponamento, eu vou verificar em duas imagens. Né? Derrame pericárdico, eu vou verificar em duas imagens. VD, eu vou verificar em duas imagens para ver se tem disfunção. Mesma coisa com o ecocardiograma à beira-leito para ver VE. Eu vou ter que usar duas imagens. O que a gente está fazendo aqui é um exercício teórico de quantificar. Como é que a gente vai quantificar em cada janela. Mas eu tenho que ter resultados que concordam nas mesmas janelas. Tá bom? Então, aqui eu tenho a janela paraexternal longa. Aqui eu tenho o átrio esquerdo, parede livre do VE. A gente vê que a válvula mitral quase não aumenta. A gente vê que o tamanho cameral não muda muito também. A gente tem até um certo espessamento muscular, né, mas muito pouco. Não é um movimento normocinético. Tá uma função reduzida, tá? Gravemente reduzida. Aqui tem uma imagem bem interessante. Então aqui eu tenho janela paraexternal longa, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, aorta aqui. A gente vê aqui também a minha aorta vai fazer esse percurso aqui, então aqui eu vejo a aorta também. Eu estou vendo aqui líquido, ó, aqui e líquido aqui também. Esse líquido aqui é o líquido pericárdico. Como é que eu sei que ele é pericárdico? Porque o líquido pericárdico ele está em cima da aorta. Se fosse um líquido abaixo da aorta, seria um líquido pleural, tá? Um líquido pulmonar, ok? Então assim, a gente vai ter aula de derrame pericárdico e tamponamento, mas essa aqui é uma coisa para vocês já saberem. Se o líquido está acima da aorta, é um líquido pericárdico, tá? Então vamos lá, vamos ver a função que é o tema da aula de hoje. Vamos olhar a válvula mitral. A válvula mitral abre bem? Não, né? Quase não abre a válvula mitral, tá parada aqui. Tamanho da câmara muda entre sístole e diástole? Não muda nada, né? Eu tenho um espessamento muscular? Muito pouco, né? Muito pouco. O músculo não aumenta muito de tamanho, não. Excursão aqui é difícil, porque ele andou com probe, ó. Você vê que ele no início está uma e depois ele dá uma andada com probe, fica difícil de avaliar a excursão, tá? Então, uma função gravemente reduzida. E aqui eu tenho uma janela paraexternal curta, tá? E eu vou avaliar aqui o tamanho da câmara, se muda ou não muda, principalmente nessa região aqui, tá? Vou avaliar a excursão, se o músculo muda de tamanho ou não. Então, eu vejo que o septo muda de tamanho bem vigoroso. Aqui também muda bem de tamanho. Tá? Então, eu tenho um espessamento muscular adequado e eu tenho uma redução da câmara adequada. Lembrando que aqui eu não vou avaliar a válvula mitral, tá? A avaliação de função na janela paraexternal curta é nessa altura aqui, não é a altura da válvula mitral. Às vezes eu não vou conseguir essa imagem e vou olhar na altura da mitral, é o que eu tenho. Mas a avaliação de função na janela paraexternal curta é nessa posição, não é na altura da válvula mitral, que é daquela boca de peixe, tá? É nessa região aqui. Então, se eu traçasse a linha do frac, seria uma linha aqui no meio também, tá? Poderia diminuir um pouco a profundidade desse exame aqui. Então vamos lá. Eu tenho uma janela paraexternal longa. Eu tenho aqui o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aorta, átrio esquerdo. Válvula mitral, ela bate no septo? Não, ela não bate no septo. Tá? A gente vê que ela não bate no septo. Eu tenho um espessamento muscular? Olha, parece que até tem um espessamento muscular. Tá? Eu tenho uma excursão? Não tenho uma excursão. Tá? Eu tenho uma diferença de câmara aqui entre sístole e diástole importante? Olha, parece que tem, tá um pouco ruim, né? Porque na hora que contrai, a imagem fica um pouco escura aqui do lado, né? A gente perde um pouco esse lado. Então, assim, é uma janela que a gente fica um pouco na dúvida se é uma função normal ou reduzida. Gravemente reduzida, possivelmente não é, tá? Não é gravemente reduzida. Ele deve ter algum grau de redução, mas não é gravemente reduzida. O que a gente tem que fazer nesse caso? Nesse caso, a gente tem duas alternativas. Pegar uma janela em uma outra janela com 4 câmaras, por exemplo, e ver o que ela vai dizer pra gente. Ou chamar um ecocardiografista para tirar nossa dúvida através de outros métodos de quantificação, ok? Essa imagem aqui a gente já até discutiu, né? Ela estava repetida aqui no caso, mas é para a gente lembrar que a gente precisa avaliar sempre duas janelas, tá? E avaliar toda a válvula mitral, avaliar espessamento muscular, tamanho cameral e excursão,
nenhum deles presente aqui. Então aqui a gente tem uma janela para 4 câmaras. Essa janela aqui é uma janela, de novo, que eu fiz, então que eu no início do meu estágio, uma janela difícil, de baixa qualidade técnica, né? A janela não está muito legal. A gente vê basicamente aqui, na verdade, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, tá? E avaliando a função desse exame, parece uma função normal. Por que eu falo que é uma função normal? A válvula mitral, ela parece bater no septo, e eu vejo um movimento aqui para diminuindo essa câmara, um tamanho bem razoável, né? Tem uma diástole que está assim, uma sístole diminui bem, olha só. Olha como é que ele contrai bem na sístole e na diástole, tá vendo? Essa redução de tamanho camaral com o movimento mitral, possivelmente uma função normal. Aqui, esse exame aqui, por exemplo, né? A gente, de novo, vamos lembrar que a gente não avalia a função na janela paraesternal curta, que é essa janela, na altura da válvula mitral. A gente vai avaliar na altura do músculo papilar. Mas vamos fazer como exercício e vamos olhar aqui e ver o que a gente consegue ver. Vamos lá. Eu vejo uma redução da câmara adequada? Muito pouco, né? A válvula mitral me falseia um pouco aqui, mas muito pouco, tá? Parece mais ou menos igual. Eu vejo um espessamento muscular adequado? Mais ou menos, né? Parece que tá tudo meio paradão aqui, né? Tá? Então, assim, é uma janela que é difícil pela altura, a gente vê que ela limita muito, principalmente esse início aqui da válvula mitral dá uma impressão pra gente que talvez a câmara reduza mais do que ela reduz, que pode falsear a nossa análise, tá? Então, assim, é para vocês verem que avaliar no local errado vai gerar resultados duvidosos pra gente. Tá? Então é melhor olhar na altura do músculo papilar. Mas parece uma função aí reduzida, talvez. Esse caso aqui é um caso, né, eu acho que é um caso pós-parada ou pré-parada, se não me engano é um pós-parada, uma contração, né, subestifóide, uma janela subestifóide, vejo o fígado aqui, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio direito, uma contração muito débil, né? Se esse paciente não vai parar, né, imediatamente, enfim, é muito difícil. Esse cara possivelmente vai parar nos próximos instantes aí. Uma contração muito ruim, não consegue gerar débito suficiente isso aqui, tá, gente? Então aqui eu tenho uma janela para 4 câmaras, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Então vamos lá, vamos olhar nas etapas. Válvula mitral abre bem? Abre, bate lá no septo. Anel da mitral move bem na altura? Move. Tem movimento de discursão adequado? Tem movimento de discursão nesse eixo aqui adequado, ó. Tamanho da câmara muda? Difícil de ver, mas parece que muda. Espessamento muscular eu tenho? Fica um pouco mais difícil de ver, mas parece que tem um espessamento muscular. Possivelmente uma janela com função normal. Então vamos lá, essa imagem aqui. Eu tenho uma janela paraesternal longa, ventrículo direito, aorta, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Válvula mitral, vamos lá, ela abre bem? Não, não abre bem. Eu tenho uma redução do tamanho da câmara? Não. Por que eu não tenho? Por que eu não consigo enxergar isso? Né? Por duas razões. A imagem não está muito boa, por quê? Se vocês repararem, eu pegar no meio da minha tela, quem está fazendo no meio da minha tela? O átrio. Esse exame aqui, possivelmente, eu estou muito próximo do meu externo. Eu teria que deslocar um pouquinho mais em direção ao meu mamilo aqui, para conseguir ver um pouco melhor o quê? Do meu ventrículo aqui. Então vai ficar mais difícil ainda eu julgar a qualidade do exame, né, a função, pela qualidade do exame. A qualidade do exame não está me ajudando. Foi eu que fiz esse exame aqui, e assim, não está legal. Porque eu não estou conseguindo ver aqui o ventrículo direito. Então eu teria que jogar um pouquinho mais para baixo, né, angular um pouquinho mais no mesmo eixo que eu estou, mas botar um pouquinho mais para baixo, descer um pouco mais, para conseguir ver um pouco mais o ventrículo para determinar o tamanho da câmara e o espessamento muscular. Que fica muito difícil de ver o espessamento muscular aqui. Eu estou vendo um pouco do início do septo, estou vendo basicamente aqui, né, um pouco do início do ventrículo. Isso vai dificultar a minha identificação da função. E aí, qualquer coisa, se essa imagem for melhor que eu tenho que procurar outra janela. Então aqui eu tenho uma janela paraesternal longa, uma janela que não está muito legal, né? Como a gente discutiu na primeira aula, ela está muito verticalizada, aqui teria que estar um pouco mais horizontalizada. Mas, olhando a função em si, né, que a gente vai jogar a função hoje, eu vejo o movimento da mitral adequado. Então eu vejo o movimento adequado batendo no septo, eu vejo um espessamento muscular bem adequado, tanto no septo como na parede posterior, e eu vejo uma redução, né, do tamanho da câmara bem adequado também. Tá? Então uma função normal, apesar do exame não estar muito bom, tecnicamente muito bem. Então aqui de novo a gente tem que lembrar que janela paraesternal curta, eu não sou capaz de dizer a função nessa altura, que eu teria que ir mais para baixo. Tá? Aqui eu poderia reduzir um pouco o setor dessa imagem, diminuir um pouco a profundidade aqui, um pouco o brilho mais distal. E eu vou avaliar aqui, né, a diferença de tamanho. Mas o movimento da mitral me confunde muito para avaliar o tamanho, né, a diferença do tamanho da sístole e da diástole. Então é por isso que a gente não usa essa janela aqui para avaliar a função.
Então vamos lá, uma imagem bem interessante, tá, desse paciente. Então a gente tem então a gente tem aqui uma janela paraxinal curta, um baita do ventrículo direito, tá? Um baita do ventrículo direito aqui. A gente vê aqui o ventrículo esquerdo, tinha a válvula mitral aqui. O que vocês reparam aqui, né? O movimento do ventrículo esquerdo é um movimento esquisito. O que é isso aqui? Tá? Isso aqui, né, é o sinal do D, é um sinal de hipertensão pulmonar. A gente vê uma retificação do septo. Tá vendo? Forma um D aqui assim, ó. Forma um D, a retificação do septo. O que acontece? A pressão ventricular direita é tão grande, tão grande, tão grande, que na diástole ventricular, ao invés do coração esquerdo, né, dilatar em direção ao direito, a pressão da direita está tão maior que começa a empurrar o meu septo e retifica o meu septo. Então isso aqui é um sinal do D, um sinal de hipertensão pulmonar, pode estar em caso de TEP, disfunção de VD por infarto, enfim. Mas no geral é um sinal de disfunção do ventrículo direito. Tá? Então eu tenho retificação do septo aqui. E a gente vê que a função também, ó, não está muito boa, né? Mas não é a altura para a gente julgar isso, porque aqui está a válvula mitral. Então aqui tem uma janela paraesternal longa, apical 4 câmaras, perdão. Aqui tem ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. A gente vê aqui uma válvula mitral que parece abrir razoavelmente bem. O que dificulta aqui a gente é esse septo aqui, ó. Olha como é que esse septo é completamente torto, tá? E esse aqui também, e aqui está retificado. Então assim, essa geração da imagem, tá, vai dificultar muito a nossa análise, porque é possível que essa válvula aqui, ela talvez batesse no septo numa outra imagem, tá, numa imagem mais fidedigna, e a função fosse normal aqui pela contração. Mas nessa situação, pela essa alteração da imagem aqui, uma imagem de baixa qualidade técnica, a gente não consegue aferir tão bem a função. Poderia fazer alguns ajustes aqui, tá? Então aqui a gente tem uma janela subestifoide, fígado, a gente tem um líquido aqui, ó, embaixo do fígado, e aqui é o pericárdio. Então a gente está vendo aqui o pericárdio, ó, esse pericárdio aqui. Se o pericárdio é isso aqui, o líquido está acima do pericárdio, abaixo do fígado, é um líquido de ascite, mas eu tenho um pouquinho de líquido abaixo do meu pericárdio aqui também. E eu vejo um ventrículo direito aumentado de tamanho aqui, tá? Um átrio direito gigantesco. E aí eu vejo um ventrículo esquerdo, uma contração meio ruim, tá vendo? Ó, do septo aqui. Isso aqui é o septo, né? O movimento em D na janela subestifoide. Tá? E um movimento, uma contração bem fraquinha aqui do meu ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho uma imagem apical 2 câmaras, tá? Então aqui eu tenho uma válvula mitral que não abre muito bem. Eu não tenho movimento adequado da mitral, não tenho uma subida boa da mitral. Eu vejo até um espessamento muscular aqui e aqui, mas eu não vejo espessamento muscular aqui adequado. Então, uma função reduzida. Aqui eu tenho uma função normal, septo bate próximo do meu... O mitral bate próximo do meu septo, tem movimento de subida e descida normal e parece ter um encurtamento adequado aqui. Aqui então eu tenho uma imagem apical 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Então eu vejo aqui, ó, por exemplo, o septo, né, o septo e a mitral se chocando, eles batem aqui. Tem uma subida boa aqui do anel da mitral. E aqui eu tenho um espessamento e encurtamento adequado e um tamanho, uma redução da câmara também adequada aqui, uma função normal. Aqui tem uma janela apical 5 câmaras, está muito curto o corte, mas eu vejo a válvula mitral, ó, chegando próximo ao septo e parece ter uma excursão adequada na contração aqui. A parede aqui, eu não consigo ver a parede livre do VE, então não dá para justificar muito bem, né, a espessura muscular, o espessamento muscular, e a redução da câmara também vai ficar mais difícil. Aqui então tem uma janela apical 5 câmaras, né, eu tenho a saída da aorta aqui, então uma janela apical 5 câmaras. Para avaliar a função aqui vai estar um pouco difícil, porque a imagem está um pouco ruim aqui nessa situação, mas eu vejo o movimento da mitral, né, uma subida que parece ser subida adequada, tá vendo? O coração sobe bem, faz a boa excursão. Espessamento fica difícil de ver, mas eu vejo uma redução do tamanho camaral que me parece razoável. Mas, de novo, eu não vou conseguir julgar com essa imagem aqui, tá, gente? Então aqui eu tenho uma janela apical 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo aqui. A gente vê o movimento da mitral muito ruim. A gente vê que entre sístole e diástole não existe uma diferença de tamanho, mas a gente tem que reparar de novo o seguinte, que metade do meu ventrículo esquerdo está comido na imagem, eu não consigo ver metade do meu ventrículo esquerdo.
Então eu não consigo julgar a função por essa imagem. Eu poderia fazer outras alterações, outros cálculos ou inferências do VD que eu consigo ver aqui o VD. Mas o VE eu não consigo ver nessa imagem direito aqui, não dá para julgar a função aqui, não vai responder minha pergunta, posso prejudicar o paciente se eu responder aqui, quiser inferir uma função que eu não estou vendo. Então aqui eu tenho uma janela apical 2 câmaras, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, eu vejo a válvula mitral batendo bem próximo ao septo, vejo uma redução do tamanho da câmara bem importante, vejo o movimento de excursão da válvula mitral aqui, tá? E eu vejo o espessamento do septo e da parede livre do VE, ok? Aqui então tem o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A gente vê que o coração está meio bobo, né? Parece que não anda, está meio parado. Então assim, vamos lá. Move o anel da mitral? Não move. Válvula mitral move? Não move. Septo, espessa? Não espessa. A parede aqui, não consigo ver essa parede aqui, né? Mas não para de espessar. Redução do tamanho da câmera tem? Não tem. Então dos 4 não tem nada. Função possivelmente gravemente reduzida, tá? Vamos lá, vamos olhar essa imagem aqui. Então tem uma janela apical 4 câmaras, tem uma janela mais difícil de ver aqui, né? Não está tão legal. Mas essa é a vida é essa aqui. Não é aquele exame lindo, não. Vamos lá. Então eu vejo que a válvula mitral não me parece se chocar no septo, mas ele parece me chegar um pouco próximo, né? Parece que chega um pouco próximo do septo ou a válvula mitral. Eu tenho um movimento da mitral nessa altura, parece muito pouco, né? Não parece muito pouco. Mas eu olhando a parede do ventrículo, se eu olhar a parede ventricular, eu vejo uma redução, até dependendo do corte que está, uma redução da câmara significativa, importante aí. Então assim, é aquele exame que tu vai ficar na dúvida, que tu vai ter que melhorar essa qualidade do exame aqui, vai ter que pausar mais, tá vendo que ele mexe muito com o exame, ele mexe muito com o ultrassom aqui, ele não para o ultrassom quieto. Então ele não consegue achar uma imagem adequada. A gente vê que tem um ganho excessivo aqui embaixo, né? As estruturas estão brilhando aqui, enquanto aqui em cima não tem um ganho nenhum, não consigo delinear a parede do ápice do ventrículo. Então teria que fazer um estudo de ganho, fazer um estudo de profundidade, talvez mudar o setor aqui nessa imagem, reduzir o setor aqui para focar no VE, tá? E deixar o exame a mão mais parada para conseguir avaliar a função um pouco melhor. Então aqui eu tenho ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Tá? Esse exame aqui é bem legal, é bem interessante, porque se a gente olhar só essa parte aqui, vai achar que a função é normal, né? Porque eu vejo uma válvula mitral que parece aqui bater no meu septo, eu vejo uma subida muito boa da minha mitral, né? Uma subida bem boa. Eu vejo um espessamento muscular aqui, ó, até essa região aqui, vejo um fechamento da câmara, mas olha quando é que eu olho essa metade, ó. Se eu traçar metade aqui na tela, daqui para baixo, essa região aqui para cima, eu não vejo movimento nenhum. Está totalmente parado isso aqui. Tá? Possivelmente é um caso de Takotsubo isso aqui, né? Não sei. Mas a gente imagina que tá tudo parado aqui, não tem contração nenhuma aqui tem. Então assim, uma função que apesar da mitral tá batendo certo, tem uma excursão boa, o tamanho do volume do ventrículo, ele quase não muda a metade dele. Né? Não está funcionando muito bem ali. E a gente possivelmente vai ter uma redução nisso aqui. Se a gente fosse olhar, por exemplo, essa janela no paraesternal eixo longo, avaliando o EPSS, ia dar uma função normal. E a gente ia achar que é uma função normal, e quando a gente vai jogar para 4 câmeras, vai ver essa função que não é normal, função reduzida. Tá? Então esse era o último slide de hoje. Então assim, os pontos que eu quero que vocês saiam da aula sabendo hoje é claro que vocês podem saber o EPSS, vocês podem saber o FRAC, podem saber o MAPSE. Se quiser saber, quiser decorar, acho o máximo, acho ótimo, até para vocês quantificarem e mostrarem que vocês sabem as coisas. Mas a intenção da aula de hoje é que vocês usem essas ferramentas, como o FRAC, MAPSE e EPSS, e incorporem ela no olhômetro de vocês, sempre avaliando as 4 coisas, que é a válvula mitral, se ela sobe no MAPSE, né, na 4 câmaras, e se ela bate no septo, que é o EPSS, se a gente tem alteração do tamanho da câmara, se a gente tem uma excursão, ou seja, um movimento do coração no eixo ou vertical ou no eixo horizontal da paraesternal longa, e o espessamento muscular. A gente vai usar essas 4 características para definir se a função está normal ou não. É claro, gente, que isso aqui é um método do eyeballing, né, do olhômetro. É um método que ele tem uma boa correlação com a função. Tá? Os estudos mostram que existe uma boa correlação. Mas isso aqui não é de maneira nenhuma um substituto de um exame ecocardiográfico de um cardiologista, por favor. Não comecem fazendo ultrassom achando que vocês sabem tudo, que vocês vão conseguir diagnosticar tudo. Não é isso. A nossa função não é essa. A nossa função é responder perguntas, no geral, binárias, que vão nos ajudar a manejar o paciente que está ali na nossa frente. Ok? Tá bom? Qualquer dúvida, postem nos comentários, podem mandar mensagem no Twitter. Estou sempre à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.